Esqueça de uma vez por todas a ideia de que o seu gato é fresco para comer ou porque ele não come por birra. Esqueça também essa história de que ele simplesmente acordou do dia para a noite e enjoou da ração favorita dele. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Vitória Luken, eu sou médica veterinária especialista em felinos. E hoje eu quero revelar o maior segredo sobre o comportamento alimentar dos felinos. Quando um gato começa a recusar o alimento que ele sempre comeu, ele começa apenas a petiscar ou rejeitar aquele sachê que ele sempre amou, o problema quase nunca, eu te garanto, é capricho dele, chatice, vingança ou mimo. O que está acontecendo ali, na verdade, é um quadro clássico de náusea oculta ou até mesmo alguma dor silenciosa crônica. Esse mal-estar terrível pode se manifestar em qualquer fase da vida do animal e também, obviamente, por diversos motivos de saúde. A náusea é o corpo do gato, seja um filhotinho, um gato adulto jovem ou um idoso, avisando em silêncio que algo está muito errado ali naquele organismo. E hoje eu quero focar em um dos maiores gatilhos desse enjoo persistente. É uma condição mas muito mesmo comum, principalmente em animais de meia idade e idosos, a doença renal crônica. Como nós conversamos no vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui para quem não assistiu, o rim doente, ele perde a capacidade de filtrar o sangue adequadamente. E quando isso acontece, o organismo começa a sofrer com o acúmulo de lixo metabólico. As toxinas que deveriam ser eliminadas na urina continuam circulando livremente pelo corpo, principalmente pelo sangue. E aí, quando a ureia e outras toxinas urêmicas sobem na circulação do sangue, elas começam a agredir diretamente as paredes internas, principalmente do estômago. E isso pode gerar uma inflamação severa, dolorosa, silenciosa, conhecida na medicina como gastrite urêmica. E aí, pessoal, é um incômodo constante, comparável à pior crise de queimação que nós humanos podemos sentir. O grande desafio na medicina felina é que, independentemente da idade do paciente e da causa exata, os gatos, infelizmente, raramente demonstram de forma óbvia que eles estão enjoados. Eles são mestres em disfarçar o desconforto. Eles quase nunca chegam pra gente, vomitando nessa fase inicial da doença. E aí, em vez disso, eles sentem aquele mal-estar constante, azia e queimação em silêncio. E por conta disso, eles mudam sutilmente a forma como eles interagem com a alimentação, com o pote de comida. Eles até chegam perto do pote da comida, eles cheiram o alimento e aí eles simplesmente viram as costas. E aí o tutor, sem saber o que fazer, acha que trocar a marca da ração ou comprar um sabor diferente vai resolver o problema. Até pode no começo, mas o problema real nunca esteve no sabor do alimento. O verdadeiro problema está na raiz dessa náusea oculta, ou até mesmo do que a gente viu da dor, que precisa ser urgentemente investigada por um especialista veterinário. E aí, entender esse mal-estar é o ponto crítico aqui de todo o tratamento que a gente vai falar. A náusea sabota diretamente o pilar mais importante da longevidade do felino, a nutrição. Na abordagem terapêutica que nós utilizamos, baseada no acrônimo NEFRONAS, a letra N representa justamente a nutrição, que é um pilar vital. É por isso que dentro do SPG, o meu curso completo para tutores e também para veterinários, nós temos um módulo profundo sobre doença renal crônica. O SPG foi feito para quem deseja realmente entender o gato de verdade, para quem não quer depender de achismos, principalmente de internet, e quer saber exatamente como ajudar o seu animal em cada detalhe. E aí lá dentro, obviamente, eu destrincho todo esse método NEFRONAS e eu mostro como cada letra, como essa parte do acrônimo que você precisa dominar, você precisa saber tudo, observar, investigar em casa para você conseguir agir de forma rápida para ajudar o
seu gato. E para quem quer dar esse passo, agora as inscrições vão abrir no dia 13. Eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário também fixado para você já garantir a sua vaga. Mas voltando para o nosso raciocínio sobre a nutrição, as rações e os sachês terapêuticos renais não são apenas comidas diferentes, eles são verdadeiros remédios em formato de alimento. Então essas dietas, elas possuem o fósforo bem baixinho para proteger o tecido renal de novas cicatrizes, de novas fibroses. Elas também trazem quantidade rigidamente controladas de proteínas de altíssima qualidade, garantindo que o animal não perca massa magra e também não enfraqueça. Porque, claro, o gato é um carnívoro estrito, não adianta a gente ficar tirando proteína dele. E além disso, a gente também tem alimentos enriquecidos com potássio, com ômega, que vão blindar as células que ainda restam trabalhando nesse órgão. E aí a gente já tem vários estudos que comprovam o que eu vejo na minha rotina clínica, que gatos que comem a dieta renal no momento correto vivem muito mais tempo, com muito mais bem-estar, e eu faço questão de repetir com muita ênfase, no momento correto. Essa dieta não deve ser introduzida em qualquer gato renal e, principalmente, nunca a gente deve mudar essa dieta para um paciente que está internado. Então, associar uma nova ração ao ambiente hospitalar, ao estresse ou ao enjoo gera uma aversão alimentar crônica. E aí o felino, ele grava aquele momento, aquele trauma, né, na memória e passa a rejeitar esse alimento específico para o resto da vida dele. E aí existe uma armadilha aqui que é super perigosa porque destrói esse paciente aos poucos. Porque se o gato está com aquela náusea oculta por conta das toxinas, ele simplesmente não vai conseguir comer essa ração especial, essa dieta especial. O cheiro dessa comida nova vai causar repulsa. E quanto menos esse gato comer, mais o organismo dele vai entrar em estado de desespero. O corpo dele vai começar a quebrar os próprios músculos para gerar energia e, obviamente, tentar sobreviver. E aí, quando ele consome o próprio músculo, o metabolismo joga ainda mais lixo proteico e toxina no sangue, sobrecarregando violentamente o rim que já estava fraco. Então, pessoal, vocês percebem que é um ciclo destrutivo, é rápido, é cruel, que faz o animal definhar e perder peso diante dos nossos olhos assim. E aí, por isso, grave bem essa regra de ouro. Antes de tentar forçar qualquer alimentação para o seu gato, qualquer ração nova, a gente precisa tratar esse mal-estar dele. Então, primeiro, a gente tem que limpar esse terreno. E aí, só depois a gente muda a dieta, se é que a gente vai mudar. Então, é uma inversão perigosa a gente tentar fazer o contrário. Nós, veterinários, precisamos entrar imediatamente com um protocolo correto para esse manejo até dessa gastrite urêmica ou até dessa náusea, com um controle bem rigoroso. E isso envolve até escolhas de protetores gástricos adequados. A gente também tem o objetivo de controlar e neutralizar essa acidez, até a própria acidez no sangue que esses gatos costumam ter por ser doentes renais. Só que o tratamento não para por aqui. Esses protetores também, eles precisam ser combinados estrategicamente com medicações específicas e antieméticos potentes, principalmente que vão ter ação central aqui no sistema nervoso central e até mesmo periférico, para cortar esse enjoo direto da raiz do problema, claro, devolvendo esse conforto digestivo para o nosso gato. E aí, como você, tutor, vai descobrir se o seu gato está sentindo, então, essa náusea silenciosa ou até mesmo essa queimação gástrica aí na sua casa? A resposta não está, pessoal, em esperar o seu animal vomitar. Você vai descobrir isso observando atentamente 4 sinais comportamentais extremamente sutis que acontecem direto no pote de comida no momento exato em que ele interage com o alimento. E eu quero ensinar isso para vocês. Então, são pistas comportamentais que a maioria das pessoas deixa passar batido no dia a dia. Então, o primeiro sinal clássico e muito doloroso de assistir é quando o gato ele demonstra muito interesse em comer. Ele vai até o pote de comida, mas aí ele desiste no último segundo. Sabe aquela cena em que você já tá abrindo ali
um sachê fresquinho para ele, do sabor que você já sabe que ele ama, e aí ele vem correndo ali para a cozinha, para o pote, para onde você consegue colocar essa alimentação, tá super interessado, só que o corpo dele até pede a comida, mas ele não consegue comer. Ele chega perto desse prato, ele até cheira a comida, ele abaixa a cabeça, dá uma, duas lambidinhas bem discretas e aí ele sai e vai embora. Geralmente ele só lambe ali o caldinho, né, o molhinho. Então ele vai embora, vira de costas, ele não mastiga às vezes sequer um pedaço. E aí passam-se alguns minutos, ele até volta para esse pote, para essa vasilha com a mesma postura de fome, cheira de novo e aí desiste novamente. Isso, pessoal, não é capricho, não é mimo, não é frescura, não é porque passou 2, 3 minutos ele não quer mais. Aqui, pessoal, é a náusea batendo forte ou até mesmo esse estômago queimando assim que essas moléculas de cheiro de comida entram pelo nariz do seu gato. O segundo sinal aparece quando o seu gato quer comer, mas algo físico o impede. Então ele caminha até o pote com aquela postura de fome, de vontade, só que ele senta ali na frente da comida e fica olhando fixamente para o prato por alguns minutos, mas ele não abaixa a cabeça. Ele tem o desejo, mas o mal-estar dele bloqueia essa atitude de comer. O terceiro sinal é quando ele começa a comer, mas aí ele para de forma abrupta. Ele até dá 3, 4 mordidinhas ali com vontade, e aí de repente ele dá um passo para trás, lambe os beiços repetidamente e aí ele vai embora. E ele até passa o dia tentando comer essas pequenas porções frustradas porque tem esse mal-estar que tá ali batendo toda hora no organismo dele. E aqui também vai uma estratégia super prática que salva vidas no consultório. Pessoal, acredita em mim, parece bobo, mas é real. Filmar o nosso gato comendo. Então, pega aí o seu celular, grava a refeição dele por 40, por 50 segundos, sem interferir, sem fazer barulho. Assiste esse vídeo com calma, porque aí a gente consegue perceber, notar detalhes imperceptíveis que muitas vezes a gente não perceberia ao vivo. Você vai ver se ele está engolindo seco, se ele está salivando excessivamente, se ele está chacoalhando a cabeça com desconforto, se ele vira a cabeça para tentar mastigar de um lado. Esse registro em vídeo, ele ajuda imensamente a enxergar as reações sutis e, claro, ajustar o tratamento correto. Então, pessoal, a gente identificar esse enjoo, essa questão de mal-estar, essa sensação de incômodo a tempo, pessoal, é o que vai ditar o sucesso da longevidade e vai evitar que o nosso gato pare de comer por completo, entrando naquele ciclo super perigoso da perda muscular, da quebra de proteínas. A grande virada aqui de chave que eu quero que vocês entendam é que esse organismo do gato não funciona em gavetas separadas. Falta de apetite não é frescura ou chatice do felino, é fisiologia. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque hoje a gente sabe que a medicina veterinária evoluiu muito e a gente já tem ferramentas modernas, mas elas precisam ser usadas do jeito certo. Por exemplo, existem estimulantes de apetite que são mais modernos, como por exemplo o Elura, que é um hormônio que está imitando ali de forma direta no cérebro para abrir o apetite desse gato. Só que não adianta, como a gente viu, a gente cometer esse erro de investir nessa medicação, nessa ferramenta, se a gente sabe que esse remédio para dar mais fome, a gente vai dar para ele, só que a náusea continua, essa queimação do estômago dele continua. Então, se o estômago do gato continua queimando por conta das toxinas que ele está acumulando, essa ferramenta não vai fazer com que ele coma mais. Vai, na verdade, virar uma tortura para ele, pode até impedi-lo de comer. Por isso, o tratamento correto exige combinar várias estratégias. Nós, veterinários, a gente precisa associar o estímulo de apetite com remédios eficientes contra o enjoo. Então, pode ser, por exemplo, o Vonal, né, a ondansetrona, para tentar zerar esse desconforto, até estabilizar o estômago com outras medicações, porque é essa visão integrada que devolve o bem-estar real para o nosso paciente. Claro que o uso de qualquer medicação exige critérios rigorosos de dosagem, de avaliação do estágio da doença. E é importante até que dentro do SPG, quando eu falo para vocês de medicação, a gente nunca medique o nosso animal por conta própria em casa.
Então, se você percebeu qualquer um desses sinais de náusea aqui que a gente conversou, o próximo passo, obviamente, é agendar uma consulta com o seu veterinário. Leva esse vídeo de 50, de 40 segundos que você gravou e mostra para ele. Explica que você aprendeu a notar aqui alguns sinais de náusea e também converse com ele sobre associar medicações para controle de enjoo, para estímulo correto do apetite, porque esse, pessoal, é o caminho seguro para garantir que o seu gato ele viva com felicidade, com dignidade, com conforto, com qualidade de vida por muitos anos. Se este conteúdo abriu os seus olhos e te ajudou a enxergar além, não guarda essa informação apenas para você. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, para os próximos alertas também que eu vou trazendo para vocês. E, óbvio, se você quiser compartilhar esse vídeo também num grupo dos seus amigos, num grupo de tutores, vai ser super legal você fazer isso. Muito obrigada pela sua companhia hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.